Vamos pensar um pouco. O que realmente define a juventude? Será que é só uma fase, uma idade que está lá no RG? A resposta talvez esteja bem na nossa frente, nos grupos que a gente vê pelas ruas todos os dias, as famosas tribos urbanas. É a partir delas que a gente vai mergulhar fundo para repensar o que de verdade significa ser jovem hoje. Então, para começar, vamos de cabeça nesse universo vibrante que colore as paisagens das nossas cidades, o mundo das tribos. Sabe, quando a gente fala em jovem, a gente está falando só de idade? Ou tem alguma coisa mais profunda rolando? Essa é a pergunta que vai ser o nosso guia por aqui. É só a gente andar por aí para ver grupos com identidades muito fortes. Por exemplo, os fãs de K-pop, né? Com suas coreografias, um estilo todo próprio e aquela paixão pela música coreana que contagia. Aí, em outro canto da cidade, a gente encontra os skatistas. Para essa galera, o skate não é só um esporte, de jeito nenhum. É um estilo de vida completo, que influencia as roupas, a música, o jeito de olhar para a cidade. E tem também os grafiteiros, que transformam muros cinzas em verdadeiras telas de expressão. Eles criam uma linguagem visual única e muitas vezes fazem a gente questionar o próprio espaço público. Então, o ponto central aqui, é que esses grupos são muito mais do que só uma galera de amigos. Eles representam uma busca super importante por um lugar no mundo, por um jeito de se expressar e, claro, por construir uma identidade no meio de tantas opções e incertezas. Mas, para a gente entender de verdade o que une todas essas tribos, a gente precisa de uma nova lente, uma nova perspectiva. A gente precisa repensar a própria ideia do que é ser jovem. E para isso, vamos usar um conceito que é chave. Esse conceito é o revisionismo. O nome pode parecer um pouco complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. É o ato de olhar de novo para ideias que parecem já estar prontas, definidas. Em vez de só aceitar que jovem é o que está no dicionário, o revisionismo convida a gente a perguntar, ok, mas o que mais isso pode significar? Agora, olha que interessante o que esse slide mostra. O revisionismo tem dois lados, quase como uma moeda. Por um lado, é uma ferramenta de progresso, e tanto. Ele questiona quem está no poder, inclui vozes que antes eram ignoradas e renova o conhecimento. Mas, por outro lado, ele pode ser usado para distorcer fatos, e aí acaba virando sinônimo de traição em brigas ideológicas. E é exatamente aqui que tudo se encaixa. O revisionismo nos dá a permissão para desafiar aquela visão super simples de que juventude é só uma faixa de idade, tipo dos 15 aos 29 anos, como diz o Estatuto da Juventude aqui no Brasil. Ele abre nossos olhos para uma realidade muito mais complexa. Isso nos leva direto para a ideia central de toda essa nossa conversa. Não existe uma juventude. Existem várias juventudes, no plural. Essa frase da professora Regina Novaes é, assim, perfeita. Ela resume tudo. Ter a mesma idade não significa, de forma alguma, viver a mesma experiência de ser jovem. É que a juventude é uma construção social. Fatores como a classe social, a etnia, o gênero, a religião e até o lugar onde a pessoa vive, tudo isso molda experiências que são completamente diferentes umas das outras. Um jovem da periferia de uma cidade grande e um jovem de uma área rural vivem, na prática, juventudes muito distintas. Por isso, a conclusão da sociologia é bem clara. Para a gente ser mais preciso e mais justo, o ideal é sempre falar de juventudes. Assim, a gente reconhece essa imensa diversidade de realidades e de vivências. Faz todo sentido, né? E olha, entender essa diversidade toda é mais urgente do que a gente imagina. Sabe por quê? Porque o perfil do Brasil está mudando, e muito rápido. Vamos dar uma olhada nos números para entender melhor. Em 2022, 43,3% da população brasileira era economicamente ativa. O que esse número quer dizer na prática? Ele é um sinal de que a nossa janela de oportunidade, o famoso bônus demográfico, sabe, aquele período em que tem mais gente trabalhando do que dependeram de aposentadoria, pois é, essa janela está se fechando. E os dados contam uma história bem clara. Em só uma década, a população idosa cresceu impressionantes 57,4%. Enquanto isso, a população jovem diminuiu. O recado é claro, o Brasil está envelhecendo. E com menos jovens no futuro, entender e apoiar as juventudes de hoje não é só uma questão social, é uma questão estratégica para o nosso país. Certo. Com esse cenário todo na cabeça, vamos voltar para o coração da nossa análise. Qual é o papel fundamental que as tribos urbanas têm nisso tudo? O sociólogo francês Michel Maffesoli tem uma definição ótima para isso. Ele diz que as tribos urbanas são esses grupos que se formam por afinidade, por identificação. Pode ser um estilo musical, um jeito de se vestir, uma prática cultural. É o sentimento de pertencer a algo em comum que une as pessoas.
E o Maffesoli também aponta uma característica super importante, a fluidez. Não é mais como antigamente, com grupos super rígidos, sabe? Essas novas tribos são marcadas por encontros mais pontuais, pela dispersão. Os laços são fortes, claro, mas não precisam ser permanentes, para sempre. E isso nos leva a um conceito simplesmente fascinante, o da identidade híbrida. Hoje em dia, um jovem não precisa escolher uma caixinha só para se encaixar. Dá para fazer parte do grupo do esporte e, ao mesmo tempo, compor a tribo da música e ainda explorar outras culturas. Essa migração constante entre grupos é o que cria identidades únicas, múltiplas e superfluidas. Ok, mas como toda essa teoria funciona na prática? Como é que entender as juventudes e as tribos pode gerar um impacto real na sociedade? Vamos ver um exemplo bem concreto disso. Lá em Sobral, no Ceará, tem o projeto Vida nas Teias da Cultura, que é um caso exemplar. Eles entenderam essa diversidade e oferecem oficinas de dança, música, teatro, tudo para fortalecer a identidade local, incentivar o protagonismo da galera e, claro, gerar oportunidades. É a cultura sendo usada como uma poderosa ferramenta de transformação. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Ao formar identidades tão específicas, será que essas tribos estão, de certa forma, separando a sociedade? Ou, pelo contrário, elas estão criando jeitos totalmente novos de conexão e empatia? Jeitos que vão definir a sociedade do futuro? Fica aí a reflexão.